masculinização da mulher e feminilização do homem. Por que isso? Por que surgiu isso? O que é isso? Herbert Reis, boa tarde, cheguei, fiquei e vou estar falando desse tema aqui a pedido de uma pessoa na praia que acompanha também, que eu, na minha caminhada, pediu para falar disso aí e das várias técnicas que eu falei que eu estimo em torno de 30 a 50 técnicas estratégicas do comunismo, né? E também do islamo-comunismo em si, né? Então, nesse ponto, eu vou conversar com vocês sobre essa masculinização. Tá? Aqui é a TV Herbert Torres, por favor, escreva aqui no like, né? Dê um like aqui, inscreva no canal, aperte no sininho, compartilhe esse vídeo que eu acho que vai ser muito importante para o povo brasileiro, né? Não é só para essa pessoa que perguntou, mas acho para o povo brasileiro, né? Eu primeiro vou dar uma introdução no sentido de que o comunismo primeiro é o sistema que mais matou gente na humanidade. Em segundo lugar, ele pressupõe como o próprio fascismo, né? Por isso que quando o comunista chama você de fascista, ele está falando dele mesmo. Porque existe a concentração do poder num grupinho de pessoas, tá? E esse grupo fica com tudo, né? Com todo o dinheiro, só muda as razões, né? Do fascismo para o comunismo, como também do nazismo, né? Para o comunismo, são os comunistas que ficam recebendo 95% da verba do país, e os outros são escravos. A mesma coisa o nazismo, só que a vertente nazista é que só é o povo ariano que tem direito a ter esse privilégio, né? Então são coisas diferentes, mas só de forma, mas no contexto geral gera o mesmo efeito, tá? Então, nessa situação, não vou entrar aqui na ideia da ONU, que é comunista, foi criada por comunista, hoje é totalmente dominada por pessoas comunistas, que criou-se a ideia exatamente de destruir a mente do indivíduo, ou destruir o indivíduo, ou destruir uma massa de indivíduos, né? E transformar ainda idiotas úteis, um exército de idiotas úteis, de pessoas que vão comer as migalhas desse grupo elite do poder, da cúpula, do pessoal chama de comunista da iPhone, comunista caviar, né? Esse que zomba da cara da gente, né? Como encontrei um dia desse um político aqui em Maceió, comunista, né? Eu estava caminhando e falei assim, rapaz, vocês querem destruir mesmo nosso país? Aí a gente discutiu um bocado. Mais importante é o seguinte, que existe várias técnicas, todas voltadas por uma ideia mundial, que é a de George Soros, que junto com Rockefeller, junto com a ONU, pelas provas também junto com o Papa, né, o Papa atual, hoje o Francisco, que veio da época comunista da Argentina, que muita gente está com raiva de mim, porque eu estou dizendo isso, mas é uma constatação. Eu não queria, não, que fosse isso. Para mim, volta Bento, volta Bento. Bom, então eles criaram várias técnicas, todos nessa mesma metodologia, né? Mesmo banco de objetivos, que é o lascamento do indivíduo, ou lascar o organismo do indivíduo, ou então matar as pessoas, ou transformar em escravos, ou transformá-las em idiotas úteis, e aí vai, é mais ou menos nesse sentido, né? Mas o plano mundial, inclusive, ele é estruturado para que se crie uma única pátria, uma pátria única no mundo.
lá na frente vai ter briga de gigantes, se isso acontecer, que eu acho que não vai. Que nós vamos conseguir realmente recuperar e salvar essa geração. Eu começo pedindo perdão ao menino de 9 anos, Juan, por ainda não termos ganho a guerra contra esse bloco de estratégias islamo-comunistas do mundo e do Brasil. O Juan, de 9 anos, você está no noticiário atual, ele foi adotado por um casal lésbico e há anos atrás, parece isso anos atrás, a própria mãe desse menino cortou o pênis dele e até tentaram fazer com material rústico mesmo, até de cozinha, uma vagina nessa criança, né? E recentemente, há 2 semanas atrás, descobriu-se já que eles esquartejaram, as duas esquartejaram esse garoto e sacudiram no bueiro. E disseram ainda que era a única coisa a ser feita. Bom, perdoe-me, Juan, mas nós vamos continuar lutando para combater. Agora, eu vou citar algumas, são muitas, nós estimamos entre 30 e 50 estratégias comunistas bem montadas, dentro de uma ideia geral, que eu vou dizer que é a ideia de Gramsci, do aparelhamento do Estado. Então, o que é aparelhamento do Estado? É colocar os comunistas entrando na sociedade, eles tendo a lavagem cerebral nas escolas, nas faculdades, nos sindicatos, nas ONGs e em vários lugares, e ele criando uma ideia e gerando ele como idiota útil, e os mais destacados se tornam comunistas de fato, né? E isso é pautado em cima, aí eu vou falar como psicólogo, eu sempre vou falar como psicólogo, como cineasta e como jurista também, que eu me formei em Direito. Então, isso é pautado numa personalidade psicopática, que no caso, sendo de esquerdista, a gente chama de esquerdopatia. O esquerdopata, ele é um indivíduo, o psicopata, ele é frio, não tem dó, não tem pena, não tem remorso, mas pode ser um grande vitimista. Ele culpa você, né, do que ele é. Ele culpa você do que ele é. E ele, o seguinte, acontece que ele também ele é um grande ator ele pode até chorar diante de você ou do seu sofrimento, mas porque tem outro objetivo, como a Richthofen chorou no funeral do pai dela. Bom, então eu vou citar, para não se tornar muito longo, diversas estratégias comunistas que eu não vou comentar nenhuma delas, certo? Vamos lá. A defesa do aborto, a ditadura gay e o gayismo, a ideologia de gênero, né? A imigração em massa, eu não vou citar o motivo, mas dizer que é baseado, ele se aproveita de nosso sentimento judaico-cristão, o empoderamento feminino, e aí inclui também o feminismo, né? A congregação de movimentos doentios na sociedade, como as vadias, anarquistas, etc, etc, etc. Deixa eu ver mais. Tudo colocar. A cleptocracia, que é o que? É o regime, mas é o ato de legalizar eu poder roubar o dinheiro público. Ou você, ou qualquer pessoa roubar, e isso ser normal. Mas só eu posso, né? Caso se eu fosse comunista, entendeu? Então nós não tivemos, depois do regime militar, uma redemocratização. Não é verdade. Nós tivemos uma troca do regime militar por uma cleptocracia. Tanto é que todos os presidentes, Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer, estão podres de rico. Os seus amigos também podres de rico. Tudo com dinheiro
público. Se a gente fosse fazer pegar todo esse dinheiro que foi desviado do público desde a época Sarney para agora, daria para construir talvez uns 4 Brasis. Então, outra técnica também é a incitação ao suicídio, que é feito pela via de ideologia do gênero. Não sei se vocês sabiam também. Eles chamam as crianças e pedem para ela trazer boneca e sisal para ensinar a se enforcar. Tá? Então, são várias técnicas, estratégias bem montadas, estruturadas pela USAL, né, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, e pelo Fórum de São Paulo, que agora está sendo liderado de Cuba com a Venezuela. Tá? Então, a ideia também é o seguinte, destruir a família, é uma estratégia, destruir o poder familiar, destruir a religião e também filtrar dentro dela para corroer por dentro, por exemplo, como a Igreja Católica está corroída de comunistas, de petistas, que defende a teologia da libertação, que é contrária à teologia de Cristo. Bom, então, o estímulo ao homossexualismo, vou entrar mais já num tema, que é a masculinização da mulher e a feminilização do homem. Vamos ao homossexualismo. Eu não vou discutir aqui, porque até inclusive a entidade internacional que bota código de doenças, ela é composta e é submissa também à ONU, que é comunista. Então eu até disse, num áudio conversando com diversos psicólogos do Brasil, que hoje existe várias doenças que são consideradas como sanidades e diversas sanidades que são consideradas doenças. É um absurdo isso, mas isso está existindo. Então, por que defender a ideologia de gênero? Lembra-se do objetivo principal, geral, que é a diminuição, esse objetivo do George Soros, desses mandantes do mundo, da ONU, do islamo-comunismo, isso tudo, é a redução da população mundial entre 30% e 50%, mais ou menos, ou mais, depende do que eles querem. Querem criar um mundo único, onde eles sejam o presidente do mundo. Esse George Soros tem 3 ONGs no Brasil, a Open Society, a Fundação MacArthur e outro lá que eu não estou lembrando o nome. Cada um recebe, essas pessoas recebe dinheiro para defender coisas aqui dentro do país. Como também eles financiam as atitudes, ações comunistas no Brasil lá, tá? E fazem genocídios indiretos. Vamos lá. Essa mortes, né? Eles promovem a morte de assassinato direto, como foi feito Che Guevara e Fidel Castro, paredão para todo mundo que era contra o sistema. O que sou eu que criei esse termo, de assassinato esquerdopático indireto, como acredito que foi com Tancredo Neves, com Ulisses Guimarães, com Enéas, com, deixa eu ver mais, com Eduardo Campos, com Theory, talvez com esses 2 últimos cantores que morreram recentemente, nessas 2 semanas anteriores, e aí vai, por aí, tá bom? Vejamos, o narcotráfico, né, é outra estratégia, porque enriquece e se interessa porque você seja viciado em drogas. Interessa a eles, é bom que eles sejam, por isso que eles são contra realmente, eles fazem uma camuflagem, geralmente os governos, desde 1985 até agora, usando inclusive a minha profissão, os psicólogos, uma delas, né, como uma forma do compreensivismo. Aí gerou a outra estratégia chamada de bandidolatria. Vamos idolatrar o bandido. O bandido é a vítima da sociedade. O cidadão de bem que está trabalhando tudo não é vítima da sociedade. Entendeu? A policiofobia é outra estratégia. Ou seja, vamos criar a fobia, né, que as pessoas ficam com medo dos policiais, culpar o policial das mortes, de tudo,
Para quê? Por quê? Porque os policiais e o exército é o que sustentam a democracia, e como também sustentam a ditadura. E aí vão outras estratégias que eu não vou colocar. Então, se eu chego para estimular o homossexualismo, eu não vou colocar aqui, discutir cientificamente se eu considero ou não considero o homossexualismo algo são ou não são. Eu não vim para discutir isso. O mais importante é que todo homossexual, como toda pessoa, heterossexual qualquer um, precisa ser respeitada. Nós não devemos ter preconceito de forma nenhuma. Né? Então, esse é o princípio básico do ser humano, e está na Constituição também. Tá? Bom, então por que essa ideologia de gênero, ela provoca o que eu chamo, né, determinei como se fosse de um transtorno até uma psicose esquerdopática de crise de identidade sexual, pessoal e social. Na mente do indivíduo, ele fica confuso se é homem, se é mulher, se é isso, aquilo ali. Isso gera aquele dilema dentro da cabeça dele. A lavagem cerebral feita nas escolas, sindicatos, faculdades e todos os lugares é feita para isso mesmo, para gerar uma confusão mental. É uma espécie de uma neurose até uma doença mental, uma psicose, digamos assim, entendeu? É uma loucura, de fato. Então, você usar droga, para ele interessa. Por quê? Porque sua mente está lá voltada, você está viciado lá. Enquanto isso, eles estão dominando, roubando lá, fazendo a cleptocracia deles. Tá bom? E te usa ainda como mão de obra. Né? Porque as pessoas sadias querem, combatem o narcotráfico e que não existe o viciado em droga. E se tiver o viciado em droga, que ele seja tratado corretamente, como qualquer pessoa também, como essa pessoa que a ideologia gera de crise de identidade sexual, social e pessoal. Bom, então quando ele... o estímulo que ele fez. Na verdade, você veja, um homossexual, homem com homem, não gera vida. Lembra da concepção de diminuir a população do mundo? O aborto não gera vida. O feminismo não gera vida. A mulher fica com raiva do homem, não gera vida. Né? A bandidolatria, idolatrar o bandido, você gera morte. Mata as pessoas. Por isso que eles adoram a Maria do Rosário por outras pessoas. Eles adoram os bandidos, porque mata. Então é isso que lhe interessa. Tá? Desemprego, interessa. Quanto mais desempregado tiver, melhor. Quanto mais mentir que está fazendo bem para a sociedade, melhor. Eles enganam facilmente. Então, por que gerar, no caso, a masculinização? Vem exatamente dessa ideologia de gênero, uma composição e também de não gerar vidas. Porque a masculinização da mulher, a mulher não vai querer ter filhos. Não tendo filhos, não nasce ninguém dela. Essa ojeriza que é colocada, ter filho não é coisa muito trabalhosa, difícil, não sei o que lá, e não uma coisa divina, uma coisa fantástica, uma coisa de uma obra de Deus, que é o que vai gerar a continuidade da humanidade do bem, né? Então, a masculinização, que é você pegar a masculinização da mulher, a mulher é o empoderamento da mulher, é o feminismo, tudo isso é uma coisa doentia. Todas elas e são arrogantes. A doença delas tem características como arrogância, onipotência, agressividade, ódio. Em quase todas as ações desse tipo é estimulado o ódio por quem não pensa dessa forma. Então, se eu gero uma mulher masculinizada, essa mulher não vai buscar ter filhos. Vai ter ojeriza do homem. Então, por quê? Mais interessante, olha aqui controvérsia, mas está imitando o homem. Né? A feminista ataca o homem. Quem criou o feminismo
foram os homens, a história coloca em si, para exatamente esses objetivos. Não sabem que lá George Soros está tomando uísque, adorando tudo isso aí. E a feminilização dos homens gera o gayismo, gera também a aversão pela mulher. E isso não gera vida. Não gerando vida é o objetivo de George Soros. Então, enfim, todos estão sendo usados, até os que são bem inteligentes. Eu até digo que eu fui um idiota útil. Na época da psicologia, eu me tornei esquerdista, e depois, só quando eu vi alguns fatos do governo Lula, de roubo, desvio, da saída da Luiz Helena, que eu hoje vejo que foi a mesma coisa que fez Lula com o FHC, foi o jogo das tesouras. Para mim, o Lula fez jogo das tesouras também com a Luiz Helena. Só que o objetivo com a Luiz Helena era criar mais partidos comunistas. E realmente criou. No mínimo, ela criou 2. O PSOL e a Rede. O PSOL é ligado mais à marginalidade, né? Para defender a bandidolatria. E a Rede, para você ter ideia, ela é gerada por banqueiros, né? Banqueiro, tem bancos atrás disso aí. E a esposa dela, que ia ser candidata, é um desmatador da Amazônia, e é ligado aos banqueiros. Ora, o banco, por exemplo, um dos bancos aqui, que eu não vou citar o nome, tem o recorde, esses bancos que ia patrocinou a surgimento da Rede, do partido Rede, e, no caso, Marina e Luiz Helena, ele teve o recorde de lucro o ano passado, 2018. Então eu chamo esse período, para terminar, de 1985, que na verdade não foi redemocratização, é a farsa de redemocratização. Hoje uma cleptomania. Foi instalação de um novo Assembleia Constituinte para, aos poucos, criar um sistema cleptomaníaco, onde é um governo de ladrões, de pegar o nosso dinheiro público e botar. Se a gente colocar o que hoje existe, estabelecimento e tudo, que foi feito de 1985 até 2018 com essa cleptomania, não está no gibi. A gente vai pegar muita gente, é muita gente que envolver. Então, para terminar, a masculinização da mulher e a feminilização dos homens, você vê os homens mais afeminados e tudo, né? Entendeu? Gerando homossexualismo em si, não vai gerar filhos, não vai gerar vida. A mulher também, a masculinização da mulher também. Então esse é o princípio básico. Então, se você entender a globalização de que, por exemplo, esse aquecimento global é uma mentira, uma falácia que é colocada, né? Então, os direitos humanos, todo mundo no Brasil já está consciente que são direitos dos humanos. E a ONU quer interferir aqui. Eu não deixaria, eu não deixo. Se depender de eu e o movimento brasileiro, a ONU não mete o dedo aqui no Brasil. Entendeu? Para mim, o Trump deveria acabar porque fica lá no território americano, acabar com a ONU, criar outra entidade internacional que realmente fosse justa, fosse para ajudar todas as pessoas e combater as ditaduras, combater, como por exemplo, tem cristãos sendo assassinados em todo lugar do mundo. Tem pessoas morrendo de fome em todos os lugares do mundo. Mas essa é a ideia global, é morrer mesmo, morrer de fome, morrer de assassinato, ou de assassinato esquerdopático indireto, e aí vai, todinha. Então o princípio é esse, é a diminuição da população mundial, criação do mundo único, e para isso essas técnicas todinhas vão matando pessoas ou não fazendo nascer pessoas. Por exemplo, o aborto tem o mesmo sentido do que o homossexualismo nesse sentido. Para eles é isso. O homossexualismo, homem com homem, não vai dar criança. Mulher com mulher não vai nascer criança. A mesma coisa é defender o aborto, que não nasce ninguém, nem homem nem mulher. Tá bom? Então eu espero ter esclarecido. Essa pessoa, ela vai ver o vídeo também. E muito obrigado. Por favor, não se esqueça de inscrever no canal, me ajude. Se quiser
patrocinar o canal, ou então que a gente também coloque o produto, serviço seu, da sua empresa aqui, uma campanha que você queira, sempre, a gente está precisando, porque eu quero criar um estúdio, quero criar um jornal, quero criar um personagem, que eu sou cineasta também, né, para criar. Na verdade, esse período que eu chamei de 1985 até 2018, eu chamo de período de ditadura. Ali sim, a ditadura de 64 até 1965 é uma ditadura fake, não houve ditadura nem golpe militar. E a história hoje já mostra, era proibido pelos comunistas de mostrar. Então, houve para mim uma ditadura, que eu chamo ditadura esquerdopática, que é esquerdista, né? Cleptomaníaca, porque é o governo de ladrões, e é protegido esses ladrões, né? E demorrágica. Demorrágica por quê? Porque é uma falsa democracia, é uma hemorragia da democracia. Você vê que as urnas são todas fraudadas. As pessoas são compradas para votar. Esse período todinho, nesse período, se votou nas piores pessoas do mundo para governar nosso país, nosso município, nossos governos, nosso estado. Os deputados, senadores foram podridão, podridão. Tanto é que a noção do brasileiro é que político não presta, mas chega na hora da eleição, se vende também. Como um dia, para terminar, eu fui no interior daqui de Alagoas e passando no carro com as amigas que eram do lugar, aí eu disse, pai, ali tem uma urna ali numa escola, aí tinha uma fila fora, eu digo, aí tá, não é urna eletrônica, não demora a urna eletrônica. Por que tem aquela fila ali? Vamos lá dar uma olhada? Ah, rapaz, não precisa não, eu digo a você por quê. Por que tem a fila? É porque está muito cheio lá dentro? Não, está muito cheio lá dentro, não. Aquelas pessoas estão ali, para cada assessor de candidato, chega lá e dizer, olha, eu te dou R$100. Ao outro vem e diz, 100, eu dou 150. O outro diz, eu dou 200 para você votar nele. Então, é uma negociação. O voto é negociado. O que essa pessoa pode cobrar dos seus eleitos se ele mesmo foi vendido? Não, eu quero um punhado uma centena de telhas, eu quero 2 carroças de areia. Então eles ficavam na fila ali para negociar com esses assessores. Aí era tudo indiscreto, aí eu fiquei olhando lá e vi um assessor chegar num vídeo de tal, isso aí. Aí tinha uns que já entravam, né? Que achou a proposta correta, boa para ele, já foi. Os outros não ficavam mais lá. Bom, é hora de dar tchau. Um beijo do Herbert para você. Espero que tenham gostado. Dá um like, compartilhe esse vídeo. Eu permito que você coloque no seu canal, no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Instagram, como você queira. Mas eu vou também discutir as outras estratégias comunistas, né, islamocomunistas aqui, junto com essa ideia globalizada de redução do George Soros, né, de exatamente disso, tá bom? Então, se você... Eu já disse que o Papa é comunista, será que eu tenho como desprovar isso? Né? Eu posso fazer um vídeo colocando esses dados. Tem um bocado de gente, até familiar meu, com raiva de mim, por causa desse vídeo, dessas coisas. Mas é uma constatação. Vou dar só um exemplo, tá? Para acabar. Um dia ele foi fazer uma palestra, o Papa Francisco, palestra num lugar, num país, e levantou, disse que tinha 2 coisas no bolso. Levantou o crucifixo. Esse aqui é o crucifixo. Aí botou lá dentro, aí pegou um negócio mais ou menos quadrado, assim, disse, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Aí vou até falar como ele falou. Isso significa o fracasso de Deus. Já pensou um Papa dizer isso? Ele disse que Jesus fracassou. O que você acha? O que você acha? E ele defende a teologia da libertação, esse Papa Francisco. Ele não defende a teologia de Cristo. Ele defende a teologia da libertação, que todo mundo que tem um conhecimento na área sabe que é uma teologia comunista que está dentro da Igreja Católica. Infelizmente. A CNBB, hoje, é totalmente comunista.
Até aquele jornalzinho de domingo que vocês recebem, tem texto, às vezes, de uma comunista, da CUT e do PT. Tá lá, escrevendo as coisas lá, tá bom? Isso é doutrinação, que é outra técnica mesmo, num termo geral, é a doutrinação comunista, a lavagem cerebral através de várias formas, de todas as formas, de peça de teatro, de filme, por exemplo, como a vergonha do filme do Wagner Moura, que mora nos Estados Unidos, meu filho. É a favor aqui de tudo aqui que é comunista, tudo, mas mora nos Estados Unidos. Os filhos dele estudam lá nos Estados Unidos. E fez um filme mentiroso de um cara realista. O Meringuela foi um dos maiores genocidas, foi o maior genocida brasileiro. Meringuela. E ele fez, primeiro o Meringuela era branco, ele fez com um negro. Olha, fazer um filme baseado em fatos reais e colocar isso. E colocou o personagem Meringuela como um cara bom, um cara que estava se revoltando contra o sistema, mas que teria que se defender e tudo. E aí, mentira, ele deveria ser processado por falso testemunho em forma de filme. Contou isso para as futuras gerações, que não vão saber disso que a gente está conversando agora, talvez saiba, se Deus quiser. Você que é escritor, escreva a verdadeira história do comunismo desde 1935, que começou o aparelhamento ideológico via Gramsci, mais ou menos em 1935 no Brasil. Olha que coisa, que informação bacana. Mereço um gostei aqui, mereço colocar um inscreva-se e mande ver, mande esse vídeo para todas as pessoas. Eu espero que tenham gostado. Vou falar de outras estratégias de comunistas e sempre vou citar também quase todas elas, né? São muitas. Os caras são extremamente inteligentes. Psicopatas, né? Frios, calculistas, mas são uma lábia nota 10. Infelizmente, para o mal. Um beijo do Herbert. É hora de dar tchau.